Isso aqui é um app sem padrão de Design System. Já isso aqui é um app com padrão de Design System, é a mesma IA. A única diferença é um arquivo design-system nas rules do cursor ou do anti-gravity. E eu vou te mostrar como usar esse prompt, como usar esse arquivo e te entregar ele de graça ainda nesse vídeo. E você vai ver na tela por que os teus projetos sempre ficam com cara de amador. Então vamos começar. Eu estou aqui com o anti-gravity aberto, tá? Eu vou criar duas pastas, uma para a gente testar sem o prompt de Design System e outra com o prompt. Então eu estou aqui com a pasta dos meus projetos aberta. Eu vou criar aqui uma nova pasta. Vou chamar ela aqui de sem-rules e vou criar outro chamado com-rules. Sem regra e com regra. Vou abrir aqui no anti-gravity primeiro a sem regra, sem rules. E é um projeto 100% vazio. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir aqui para a IA do Google. Eu gosto de usar o Gemini para isso, mas você pode usar o Cloud, o Codex, qualquer um que você prefira. Eu vou pedir para ela criar um projeto Next.js e Tailwind, sem nada além disso, só para a gente poder trabalhar. Então, eu já vou pedir aqui, ó, crie um projeto Next.js e Tailwind. Já vou copiar e fazer a mesma coisa lá no outro projeto. Então, já vou abrir aqui uma nova janela do anti-gravity. Nessa janela aqui, eu vou abrir o projeto com rules e vou colar a mesma coisa aqui. Lembrando que o Next.js, caso você não saiba, é o mais utilizado aí pelas inteligências artificiais, é um framework de React. E o Tailwind é um framework também, só que de estilos, então ele é mais para criar o design do teu aplicativo em si. Então as IAs sabem muito bem como utilizar esses dois frameworks e a gente vai esperar agora ele criar tanto aqui no com rules quanto no sem rules. Dividir aqui as duas telas para ficar dando o aceite aqui que ele vai precisar para poder instalar tudo que é necessário. Ó, inicializando o Next.js, o projeto com o Tailwind CSS. E aqui, ó, as pastas estão sendo criadas com tudo que é necessário. Você pode ir dando o aceite. Ó, o com rules já terminou. Ó, eu acabei de inicializar um projeto Next.js com Tailwind CSS. Você pode começar a construir a sua aplicação. Então, ele já dá aqui o comando para a gente, o npm run dev. Eu vou abrir aqui no terminal, digitar npm run dev, dá o enter, e aqui ele já me dá o link do localhost 3000 para eu acessar aqui o projeto. A mesma coisa aqui já terminou desse outro lado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir primeiro o sem rules, vou maximizar aqui, fazer a mesma coisa aqui no terminal, npm run dev, ele abriu aqui na localhost 3001, porque a localhost 3000 já está sendo usado pelo outro agente. E aí, em vez de eu abrir no Google Chrome, numa aba externa, eu posso dar o Command Shift P e digitar Simple Browser aqui no anti-gravity e colar o localhost. Ele vai abrir aqui para mim o preview desse app que provavelmente não vai ter nada. Pode ser só uma tela em branco ou no máximo vai ter alguma coisa escrita Next.js ou algo do tipo. Então, ó, aqui ele já mostrou uma paginazinha com o Next.js. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova aba para esse agente. Lembrando que esse vai ser o projeto sem rules, sem nenhuma regra. E eu simplesmente vou pedir aqui para o agente, o Gemini, crie um card de usuário com foto redonda, nome, cargo e botão de seguir. Simplesmente eu quero que ele faça isso e vamos mandar aqui para ele gerar para a gente. Então olha só, ele acabou de criar aqui um user card, vamos ver aqui no preview. Ó, até que ficou bonito, né? Arthur Marques, Product Designer, seguir. Bacana, gostei disso daqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos supor que a gente já esteja trabalhando nesse aplicativo e acabou criando aí novas conversas, né, com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ele criar mais um novo card. Na página inicial, crie um card de produto com imagem, título, preço e botão de comprar. Vamos dar o send aqui e vamos ver o que ele vai fazer agora. Então, olha só o que ele acabou fazendo aqui, né? Ele criou um card do lado desse primeiro, mas olha o tamanho do card, olha a cor desse botão, não tem absolutamente nada a ver com o primeiro, né? Ou seja, ele não seguiu um padrão de design, porque simplesmente eu abri aqui um novo chat e a IA esqueceu o que ela fez antes, ela não tem um design system, uma regra para poder seguir. Então, é óbvio que ela vai acabar criando um componente totalmente aleatório e você vai continuar construindo apps amadores a partir disso. Imagina você construir um sistema inteiro onde em toda página, em todo componente, a IA acaba fazendo algo de uma forma, de um jeito diferente. Então esse botão aqui é totalmente circular, já esse outro tem bordas arredondadas, ele está maior do que o primeiro, esse aqui tem ícone, esse não tem ícone, aqui tem um tamanho de fonte, aqui tem outro, cara, tá uma bagunça. Então
isso não passa credibilidade de forma nenhuma para o teu aplicativo. Então agora a gente vai utilizar um prompt que vai gerar um design system para o teu app, que você pode editar depois, caso você queira, caso você não goste do design gerado, e a gente vai usar ele para IA sempre gerar componentes e elementos visuais consistentes em cada página, mesmo que você use diferentes agentes, mesmo que você use diferentes conversas, ele sempre vai seguir um padrão. Então vamos lá. Bom, eu vou colar aqui o prompt, certo? Esse prompt aqui você pode encontrar ele totalmente gratuito lá na minha newsletter, no meu Substack. Para você acessar, é só tocar no link da descrição. E se você quiser, você já cadastra o teu e-mail, que eu tô toda semana compartilhando novas dicas, novas ferramentas de design, vibe coding e tudo que envolve esse mundo da nova era da inteligência artificial, beleza? Então toca no link da descrição e copia o prompt para você usar aí nos seus aplicativos. Bom, basicamente, só para você ter uma noção do que é esse prompt vai fazer a IA sempre utilizar tokens semânticos, ou seja, são nomes que você dá para os valores do teu design. Então aqui, caso você já tenha um design system pronto, você cola o seu design system aqui no início, certo? Depois você dá só um tracinho assim para diferenciar. Então aqui você pode colocar o meu design system, você pode gerar esse design system em outra conversa, ou então você pode simplesmente pedir, gere um design system para o meu app, seguindo estes padrões de tokens semânticos. E aí, a IA vai gerar para você um design system caso você ainda não tenha, beleza? E vou aproveitar para colocar mais 2 pontos importantes que podem ser mais úteis para você, caso você esteja começando um app do zero. Eu vou colocar o seguinte: crie o documento no formato .md e faça um design system simples nesse início, para ela não criar um arquivo absurdamente gigante nesse início. Então, vamos dar um enviar. Bom, ela começou a criar aqui para mim, e ela sabe que eu tenho um projeto que tem essa identidade visual meio cor de limão, então ela está buscando entregar isso daqui. Então, se eu subir aqui, as cores, ela já trouxe aqui para mim, a cor da brand vai ser esse lime green aqui, que seria a cor primária, né, da marca. E aí, ela já gerou aqui esse design system, olha só, bem completinho aqui pra gente. Design system minimalista, focado em clareza e conversão. Cada token existe por motivo. Se não está aqui, não use. Então, criei o design system. O documento inclui fundação, que é a paleta de cores base, cinzas neutros, cores de status, espaçamento de tipografia, componentes para botão primário, secundário, e o layout container de seções com responsividade para mobile first. Se quiser expandir com mais componentes, como badges, modais, tabs, ou ajustar algum valor, é só falar. Então, eu vou fazer só o seguinte, eu vou pedir aqui para ela complete, caso ainda não tenha feito, com componentes que englobam um card de usuário com foto redonda, nome, cargo e botão de seguir, além de um card de produto com imagem, título, preço e botão de comprar. Então, só para ela já encaixar isso dentro do nosso design system, para ficar ainda mais fácil para a IA na hora que ela for criar, e seguindo rigorosamente os tokens semânticos. Então, toda vez que a IA for criar algo lendo o nosso design system, ela já vai saber exatamente o que fazer, desde que, claro, isso esteja bem documentado. Então, ela está fazendo aqui as atualizações. Olha só, ela adicionou 2 componentes compostos, um card com avatar, nome, botão de seguir, e outro aqui, um card de produto. A gente pode, então, copiar esse design system. E aí, vamos fazer o seguinte agora. Vamos abrir aqui o Antigravity. Dessa vez, a gente vai abrir a versão com rules, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui no Antigravity, eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos. Vou clicar em Customizations. E aqui eu vou definir regras para esse workspace em que eu estou trabalhando. Vou chamar aqui de Design-System. Vou dar um Enter. E aqui eu posso colar tudo aquilo que a Cloud trouxe para mim. Se ficar muito grande, porque tem aqui um limite de 12.000 caracteres, provavelmente deve passar. Então, olha só. Chegou aqui mais ou menos quase no final. Eu posso pedir aqui para a Cloud encurte o documento para ter até 12.000 caracteres. Ou então, outra coisa que você pode fazer é o seguinte. Você pode baixar aqui esse documento. Então, vou baixar ele logo. Eu posso abrir a pasta aqui do projeto e simplesmente colar aqui, Eu vou até renomear aqui para ele ficar sem esse 1 no final. Dá o Enter. Agora eu vou voltar aqui no agente, vou abrir uma nova conversa e vou pedir aqui para esse agente aquela mesma coisa que a gente pediu na pasta sem rules, né? Então é o seguinte, o que eu pedi lá foi exatamente esse prompt aqui. Só que antes de eu dar Enter nesse cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar @
E aqui eu vou digitar o design-system.md, certo? Eu vou dizer aqui, ó, siga o design-system.md e aí o Gemini já vai saber exatamente o que fazer. Então, vamos dar o Enter aqui e vamos esperar ele criar o nosso componente. Enquanto isso, vamos voltar aqui no Cloud. Então, ó, ele já reduziu esse documento aqui. Abrindo ele aqui, a gente percebe que ficou um pouquinho mais curto. A gente pode copiar e a gente pode colar aqui novamente, ó, para que em vez da gente ter que ficar sempre digitando o @design system, a gente pode deixar esse modo aqui sempre ativado dessa regra para toda vez a IA ler isso daqui e entregar para a gente sempre seguindo o padrão de design correto, beleza? Porém, acontece que quando você vai aumentando cada vez mais o design system do teu projeto, vai ter um momento em que isso aqui vai passar os 12.000 caracteres. Então, é recomendável que você sempre cite, né, o design system quando você quiser criar um novo componente visual. Então, nesse momento, eu vou deixar manual, já que a gente vai sempre digitar o arroba daquele arquivo. Vou dar o Ctrl S aqui só para salvar, então ele já ficou salvo aqui para mim, mas a gente vai usar a outra versão que está um pouco mais completa, beleza? Então, vamos voltar aqui para o agente. Então, ó, ele já conferiu aqui o design-system.md, que é exatamente isso aqui que a gente criou, usando tokens semânticos. Isso aqui é muito importante, tá? Então, aqui ele tem o text primary, que vai usar essa cor aqui de cinza, né? Cinza 900, que é uma cor de cinza mais escuro. A gente tem o text secondary, que são para textos menores ou secundários, que vai usar um tom de cinza um pouco mais claro, e por aí vai. Então, tudo que a gente tem aqui, ó, superfícies, ações, que são normalmente botões, a gente tem aqui a cor primária. Tá vendo aqui, ó, a cor primária do botão é esse verde limão aqui, que a gente pode inclusive alterar caso a gente queira, beleza? Então, ele acabou de criar aqui pra gente, vamos só aceitar. E já abriu aqui a página, acabou de criar um User Card Preview, seguindo exatamente o Design System que a gente pediu, com um botãozinho verde, beleza? Vamos fazer o teste agora para ele criar um novo componente, para ver se ele vai seguir o mesmo padrão de design também. Bom, eu vou gerar uma nova conversa aqui, para ele apagar da memória. Agora eu vou digitar o @design system de novo, tá? Que é esse daqui em letra maiúscula. Siga o Design System e vamos ver se ele vai criar um componente similar que segue o mesmo padrão ali desse outro que foi criado. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Vou aproveitar para abrir aqui dentro com Command Shift P, digitei Simple Browser e abri aqui o localhost. Ah, tá, ele criou aqui numa página chamada card-teste. Então, vamos digitar aqui card-teste. Então, tá aqui, vamos ver quando ele acabar de criar. Então, olha só o que ele criou aqui embaixo. Cara, exatamente o mesmo tamanho aqui de borda, tá vendo? Olha só. Exatamente o mesmo hover e a sombra subindo aqui, tá vendo? Ó? Ele faz exatamente a mesma coisa. Ah, Arthur, mas esse botão aqui não tá dessa cor aqui, né? Sim, não tá porque tá usando um botão secundário. Mas se a gente voltar aqui, por exemplo, naquele arquivo, designsystem.md, a gente pode ver aqui, ó, que o botão aqui não é nenhum secundário, é o botão Strong, né? Tem essa cor preta, né? Color Black. Então, a gente pode pedir para ele utilizar o Action Primary Active, caso a gente queira essa cor aqui. Então, olha só. Nos botões de compra, use sempre Action Primary Active do Design-System. E aí, se tivessem vários botões de comprar nessa cor preta e a gente pedisse exatamente isso, ele iria mudar em todos os botões do app ao mesmo tempo. Você não precisaria ficar mudando um por um, porque os tokens semânticos já foram definidos no teu projeto. Então, ele já sabe exatamente o que fazer. Então, ele vai mudar esse botão aqui para essa corzinha aqui do badge. Esse botão aqui de esgotado pode ficar nessa cor, porque já mostra, né, que você não tem como clicar para comprar. E aí ele já deixa aqui pra gente o botãozinho da cor correta. Na verdade, a cor não era Action Primary Active, era Action Primary. Depois eu modifiquei aqui para ficar da forma certa. E aí você pode pedir mais várias coisas. Por exemplo, eu quero que o card de produto fique da mesma largura do card de usuário. E aí ele faz isso modificando tanto esse quanto esse, porque são componentes que já estão salvos dentro do teu design, dentro do teu código. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar, quero que o card de produto fique sempre da mesma largura do card de usuário. Vou enviar aqui para ele
Então olha aqui a mágica, card de produto do mesmo tamanho do card de usuário. Se você descer, esse também está do mesmo tamanho desse, porque são elementos componentizados. Não são elementos soltos no meio da tela, que se a gente criar uma segunda página e pedir para ele criar um novo elemento, vai acabar ficando tudo diferente do que a gente tinha feito antes, beleza? Então é assim que você faz para criar um design system padronizado, certo? Lembrando que se você quiser copiar aquele prompt, para estar sempre utilizando cores semânticas, para estar sempre utilizando espaçamentos, bordas, tudo da forma correta, o link está aqui na descrição, você acessa a minha newsletter, vai ter um artigo lá bem explicadinho com tudo que eu falei aqui no vídeo e você consegue copiar o prompt para você usar nos teus apps e deixá-los com uma cara muito mais profissional em vez de uma cara de app amador que tem um botão quadrado, o outro redondo e passa na mesma hora aquela impressão de algo bem mal feito, beleza? Então é isso, deixa o like se você chegou até o final, não esquece de comentar também o que você achou, se você gosta de vídeos assim, porque me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos aqui pro canal, fechado? Então é isso, a gente se vê numa próxima, valeu, até lá!